Bom dia a todos. Bom dia. Dando início à nossa 127ª sessão ordinária da Câmara Reguladora GR, 16 de fevereiro de 2014, às 9 horas, na sala de reuniões. Estamos com o polo total dos conselheiros, menos um que ainda não foi indicado. Estamos abrindo a reunião. Leitura da ata da sessão anterior. Então, com essa alteração proposta aqui, vai ser refeita, mas considera-se aprovado com essa autorização, com essa modificação, ok? Fica aprovada a ata, com a pequena alteração, e a gente assina em seguida, ok? Passando então para o item 3. Apresentação e discussão de processos com pedidos de revisão a serem Tem alguém da CNH aí? Selvi. Ah, pois é, não. Porque você tem processo da CNH. Qual que é o processo da CELG aqui? 8.1. É o último? 8.2. P8 são... 8.2. Então a gente pode fazer a inversão de pauta aí, entendendo o pessoal da CELG que está aqui? Pode, conselheiro? Certo? Ok? Vamos passar então para o item 8.2. Aproveitando o pessoal da CEL que está aqui, e o gerente também, da GE, para que a gente relate o processo, para que o pessoal possa rapidamente depois se comentar. Com a palavra, então, o conselheiro Sérgio Lucas para relatar o processo 8.2. Trata-se de processo de auto de infração 2002/2013, interessados Centrais Elétricas de Goiás, CELG. O processo que foi pedido de vista, foi feito vista por esse conselheiro, que após minuciosa análise, vota da seguinte maneira, vota e relata da seguinte maneira. Preliminarmente, recebo como aditamento a documentação relacionada aos autos, posteriormente a protocolização da defesa propriamente dita. Uma vez que o julgamento do caso é em tela, ainda não se operou nessa agência em virtude do pedido de vista decisão. No mérito, muito embora esse conselheiro tendência a adotar o princípio da insignificância, uma vez que dentro do universo de consumidores da autuada, as não conformidades encontradas sejam praticamente irrelevantes do ponto de vista estatístico. Não podem ser, portanto, porém não podem ser desconsideradas do ponto de vista dos consumidores usuários atingidos. Ainda que apenas um fosse, necessário se faria o abrigo de seus interesses por parte do poder público que essa agência representa. Por não encontrar amparo na legislação vigente, mormente jurisdicionados que somos aos regulamentos da ANEEL, vez que servimos como primeira instância na apreciação das demandas pertinentes àquele órgão, entendo que apenas e tão somente ao órgão superior, ANEEL, pertença a prerrogativa de adotar em caráter definitivo qualquer corrente de pensamento que inove o conhecimento e o entendimento padronizado. Não resta a esse conselheiro outro caminho que não acompanhar o voto do eminente relator desse processo. É como voto. Eu fiz uma análise minuciosa, eu tentei de todas as maneiras, ver se a gente conseguia, dada a irrelevância, a total irrelevância das não conformidades, dentro do universo de milhares e milhares de consumidores, mas não encontrei amparo legal, a não ser uma corrente, corrente até não predominante dentro da jurisprudência e dentro da teoria jurídica, e considerando que a gente é primeira instância, se nós fôssemos segunda instância, talvez até a gente pudesse inovar no voto. Mas como nós somos circunscritos aos regulamentos da ANEEL, e eles são extremamente específicos, mais específicos do que os nossos até. Então eu realmente não consegui encontrar alternativa para poder... Também considerando que já foi por parte dessa agência diminuído o que fosse possível diminuir da
dentro daquele auto, tanto que originalmente o auto era de muito maior expressão. Então, infelizmente, eu não consegui. Mas fica aqui a indicação, uma contribuição mínima, Celso, mas fica aqui a indicação da tentativa de modificação na ANEEL através dessa corrente. Lá eles podem, com certeza, eles podem, parece até que já tem voto lá na ANEEL, que vai mais ou menos por essa corrente. Então lá eles podem fazer, e lá eles adotando, a gente adota aqui também posteriormente. Mas nesse momento, infelizmente, eu tenho que acompanhar o voto relator. Na discussão. Esse aqui que a gente discutiu longamente. O conselheiro pediu isso. E outra coisa, ainda que a gente, eu fui informado posteriormente, presidente, que ainda que a gente conseguisse aqui diminuir ou anular esse auto, a glosa, que é a glosa que é o mais pesado, 250 mil, essa já superou, né? Essa não tinha condição de... Lorde, o pessoal da CELP, se quiser. A gente vai fazer a carta de sugestão do conselheiro, obviamente, por um processo caminhado para a ANEEL, a gente faz a agora a nossa atuação na CEL agora é esgotar todas as possibilidades na tentativa de reduzir ao máximo possível as punições. Tá certo. Já está gravando aí? Tá. Ok? Então, vota. Então o conselheiro vota com Com o relator. o relator que já tinha proferido. Pela manutenção. Pela manutenção. Pela manutenção. De encaminhamento lá, né? Aprovado por unanimidade. Voltamos então ao item. Muito obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Você já doutorou lá o Cali? Voltamos então, continua com a palavra o conselheiro Sérgio Lucas para relatar os processos de 3.1 a 3.8. O público da Sanel não está então, mano. Pode? Vem alguém da Sanel? Processos de 3.1 ao 3.8, eu peço autorização aos senhores conselheiros, demais conselheiros, para que possa votar todos eles em um bloco só, dado que é um pedido. São todos pedidos de revisão, todos da saneamento de Goiás, e todos indefinidos, desconhecidos pelo mesmo motivo, que é a não apresentação de fato novo. E o pedido de revisão é fartamente conhecido que, para ser conhecido, há que haver fato novo. Como nenhum desses processos levou fato novo, eu não conheci de nenhum desses pedidos de revisão. Então, do item 3.1 ao item 3.8 da pauta, eu voto todos pelo não conhecimento do pedido de revisão. Todos concordam com o voto do conselheiro Sérgio Lucas pelo não conhecimento do pedido de revisão, já que não houveram fatos novos em relação a todos os processos da Saneamento de Goiás S.A. Ficam aprovados por unanimidade. Item 4. Apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 4.1 ao item 4.4. Palavra do conselheiro José Duarte dos Santos. Bom, eminente conselheiro presidente, veterano Jesus, eu estou com 4 processos. Estou com 4 processos aqui para ser relatados. Todos eles daquela situação, são processos de 2003, que era a situação que nós já estabelecemos uma certa jurisprudência sobre a matéria. E esses 4 processos, 2003, final 162, 2003, final 0161, 2003, final 0342 e 2003, final 0193, a minha posição, acompanhando a manifestação da faixa de jurídica e da anulação dos referidos processos.
naturalmente, igual depois também vai contestar. Eu acompanho você. Todos concordam com o voto do conselheiro Zé Duarte pela anulação dos processos, consequentemente o arquivamento do mesmo? Aprovados por unanimidade. Item 5. Apresentação e discussão do processo com recursos a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Gomes. Item 5.1 ao item 5.7. Falar o conselheiro Danilo. O processo do item 5.1 foi uma ativação em favor da Saniago, Saniago Goiás S.A., no cumprir a determinação de providenciar a manutenção das instalações e equipamentos. Fiscalização no município de Campos Belos. Apresentou defesa à Câmara Setorial, o auto normativo, a matéria foi apreciada pela gerência de saneamento e a gerência jurídica, devido à apresentação de recursos, organizar os substituídos desse relator. Aqui a gente, quando personalizava, tinha divergência entre a descrição da infração, no relatório de fiscalização, no TN, e no segundo relatório de fiscalização, referindo-se ao primeiro relatório de fiscalização na conformidade de cerca danificada. E o segundo, a não conformidade, era vazamento do conjunto motobomba na Este relatório que arremessa os autos de direcionamento para a nova manifestação quanto à gravidade da alteração. Se virtude do nosso dever e observar o erro formal que tiver, pode trazer prejuízo para a administração. A gerência solicitada em sua manifestação retificou o seu entendimento anterior, haja vista a existência de erro formal na lavratura do auto. Seguidos os processos foram remetidos à gerência jurídica, que se manifestou pela anulação do auto de infração constante dos autos, uma vez que restaram uma cláusula de ilegalidade. Tendo em vista os postos nas linhas envolvidas, bem como conduzido pelas gerências de saneamento básico e jurídico, em seus pronunciamentos, folhas 62 a 67, temos que realizar os encontros culminados pela nulidade, em virtude da divergência apontada entre a descrição do relatório de fiscalização 182/2009, PN 532/2009, e o segundo relatório de fiscalização 294/2010. A divergência acabou por macular a infração, uma vez que o mesmo tem seu fundamento em tais documentações, padecendo o mesmo por conseguinte erro formal e sanado, na medida em que possibilita o exercício de plenitude dos princípios constitucionais contra o dever contraditório, segundo sendo por seguinte, aí nesse sentido, o requerimento da Justiça dentro do STF, estão expostas nas súmulas 446 e 473, de acordo com a súmula citada, a apreciação aos autos, por estado da questão do ordem público, podendo ser revisto em qualquer momento, de ofício, bem como o poder dever de administração pública dever anular seus atos quando devado visto, temos que imperiosa a anulação da aplicação constante dos autos. No tempo, sugere-se a gerência de saneamento uma fiscalização no município de Campos Belos para verificar o atendimento das conformidades que originaram devido à aplicação. Discussão. Esse daqueles que não tinha nem como lavrar outro auto de infração, né? Porque o TN que estava com. Não, esses são O auto gerador do auto não era o diferente. O primeiro foi cerca danificada, então a determinação era para consertar a cerca que estava danificada. Aí já no segundo relatório de fiscalização, que gerou o auto, foi por vazamento do conjunto motobomba. E os prazos todos foram cumpridos? Porque esse dia, Porque da fiscalização, da primeira, o auto foi lavrado depois da primeira fiscalização ou depois da segunda? não, foi lavrado depois da segunda fiscalização, foi porque o fato era foi diferente. Ok. Seria vai fazer o seguinte: você foi multado, você foi divertido por estar com ciência de segurança, depois você é multado por causa de certo está estragado. Então não tem nada a ver. Teria que ser uma outra advertência, outra notificação. E aqui seria arquivamento, porque não existia o fato, e o outro seria. Então teve a notificação. Teve. O problema Deveria estar em processo separado. O problema da seca não foi resolvido, possivelmente. Deveria ter sido Outro gerado outro processo. Outro processo. Parece outra, não. E que
é o que o conselheiro Danilo está sugerindo ao final, para verificar, fazer nova fiscalização e lavrar o tiro. Voto. De acordo com o exposto, eu voto pela anulação e subvertimento desse processo, sugerindo uma fiscalização. Todos concordam? Voto, com parecer e voto conselheiro. Voto do conselheiro pela anulação. Aprovado por unanimidade. Próximo, 5.2. Presidente, o processo 5.2 e 5.3 são semelhantes e eu faço para relatados em conjunto. Esses dois aqui são esses que a conselheira comentou. Também a minha indicação é pela anulação, mas o motivo é um pouco diferente. São fiscalizações que no município de Posse foi lavrada a infração por não cumprir a determinação de verificar e manter corretas as informações do rótulos e utilizar produtos dentro dos prazos de validade. Por apresentar defesa, a Câmara Setorial manteve o auto, a autuada apresentou recurso, foi apreciado pela Gerência de Saneamento Jurídico, o processo veio distribuído para relatar aqui no Conselho, e de ofício também a gente observou aqui um erro e solicitei diligência tanto a Gerência de Saneamento quanto a Gerência Jurídica. Haja vista divergência, observado entre defesa e enquadramento da presente autuação. A autuação se deu no artigo 5º da Resolução 231, do Conselho de Gestão, que trata das penalidades classificadas como de natureza leve, que nos termos do artigo 10 da mesma resolução são puníveis com a pena de multa de valor de R$ 1.104,50 a R$ 11.045,04. E o valor dado como penalidade do presente auto-infração, que se refere à multa de natureza alta, foi de R$ 22.091,18. Este relator sugeriu a remessa dos autos da Gerência de Saneamento Básico para a nova manifestação da validade do auto-infração diante da Gerência do Estado. Em sua manifestação, retificou seu impedimento anterior e foi pela anulação do auto-infração constante dos autos, tendo em vista a exigência de falha formal, bem como pela desnecessidade de emissão de outro auto-infração, uma vez que, segundo a mesma, a não conformidade à encomenda restou atendida nos termos do relatório de fiscalização 039/2011, cuja cópia encontra-se anexada aos autos. Seguidos os processos foram remetidos à Gerência Jurídica, que se manifestou pela anulação da auto-infração constante dos autos, uma vez que restava uma cláusula de legalidade. Então, aqui de acordo com Os dois são iguais. Os dois são a mesma coisa. Só uma dúvida, se for que foi atendida? Foi, segundo a gerência, inclusive ela junto ao relatório de fiscalização, dizendo que foi atendida. Mas se foi atendida, por que lavrou a alta? Talvez que seja errado. O auto foi lavrado. Quando foi lavrado, o auto tinha um problema ainda. Aí foi lavrado erro de arte. Na verdade, o artigo está correto, só que colocou uma multa no anterior. Só que a gente voltou lá. Terceira fiscalização para ver. Quando a gente vai nos locais, o pessoal já no formulário já tem também os que têm auto-infração, para ver o quê? Se resolveu o mesmo coisa do auto. Então, no relatório posterior dessa precisa resolvida. Mas não é justificativo. Não. Isso foi só um dado ao processo. É um dado para se fosse lavar que evite que a gente lave o auto. O outro auto, sem necessidade que acabou o limite. Está claro. Aqui os dois foram atendidos em fiscalização posterior, só de verificar para a necessidade de lavratura de outro auto-infração. O segundo processo era providenciar a marca medidor, o mesmo relator de fiscalização posterior disse que foi, a não conformidade foi solucionada. Votos. De acordo com o exposto e de acordo com a jurisprudência do STF, que a administração pública pode rever no serviço, voto pela anulação dos referidos à aplicação do seguinte arquivamento dos processos. Todos concordam? Voto conselheiro. Aprovado por unanimidade. 5.4. 5.4. Processo 2012, final 0521. Notificação lavrada de favor da aviação Arbarina. Por suprimir viagem da 730, na linha 600, pela autorização do GERT, recurso temporário a Garças, 20 de 12 de 2011. Pedido do artigo 11, inciso 6, da Resolução 297. A multa de valor de R$ 800 foi
apreciada na Câmara de Saneamento, na Câmara de Transportes, que resolveu manter. Ela apresentou recurso, acompanhado de documento de representação, alegando que o auto de infração é nulo, pois a autuada não o recebeu no prazo de 30 dias, por ausência de forma e motivo, uma vez que o fiscal não mencionou o veículo, a placa e o nome do motorista. E, ao final, a decretação de nulidade do auto de infração encomenda. Seguindo o processo de primeira vez, o conselho para relatar. A gente observa que atendeu os artigos 32 e 38 da Resolução 297 quanto aos requisitos do recurso, especificamente concernente ao mérito. O recurso não trouxe o benefício de justificar a anulação da auto-infração, quanto a alegação de vício formal por não constar da auto-infração verificada no motorista, seria impossível ao fiscal apontar tais características, já que a autuação se deu justamente em virtude da supressão da viagem. Ressalta-se que, de acordo com o documento fornecido, interessado desde 18 de 6 de 2004, não solicitou a esta agência nenhuma alteração no quadro horário da referida à linha encomenda. Quanto à alegação da autuada de nulidade por ter recebido a auto-infração não ter recebido o prazo de 30 dias, não procede, uma vez que a lavratura do mês se deu em observância ao disposto na Resolução 297, que dispõe especificamente sobre os procedimentos para regular a imposição de penalidade aos concessionários ou permissionários de serviços de transporte, coletivo rodoviário, transporte passageiro e estagiários. Com isso, qual pela manutenção? É só do. Ponto 4. Todos concordam? Com parecer e voto conselheiro pela manutenção do auto? Concordo. Aprovado por unanimidade. Próximo. 5.5. Processo 2012, final 4543. Uma auto-infração em desfavor da aviação Araguarina. Exatamente a mesma situação. Só que isso foi na linha 1008, primeiro horário das 19h20, o percurso Goiânia-Anápolis. Que as argumentações são idênticas, presidente. Então, de acordo com isso, o relator também é idêntico com o relatório anterior, e eu voto pela manutenção do auto-infração. Alguém discorda? O voto conselheiro pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. 5.6. 5.6, processo 2012, final 4516. Auto-infração em desfavor da empresa de aviação Quirinópolis, Limitada. Faixa relatório de fiscalização, realizar viagens sem a licença para acartamento de eventuais primários de OGS, no percurso Overlândia e Naciolândia, 6 de 6 de 2012. A empresa, segundo a auto-infração, comenta incluído o artigo 56, inciso 1 da Resolução 05. Devidamente notificada, a empresa prestada deixou de representar a defesa. Os presentes autos foram apreciados pela Câmara Setorial de Transportes, que resolveu manter a auto-infração nos termos da Resolução 14, penalidade de multa no valor de R$ 3.200. A empresa autuada foi notificada dessa decisão para recolher a importância aos povos dessa artista apresentar recurso. Na mesma, as folhas 17 seguintes apresentadas em curso. O preposto da empresa, inclusive, é um advogado que já fez uma sustentação oral aqui no Conselho de uma vez para a empresa de transportes. Aqui no argumento aqui, ele diz que alega em suma que a resolução da GMO, o Código de Trânsito Brasileiro, que o Código de Trânsito tem uma legislação específica para transporte de passageiro, que tanto a empresa quanto seus veículos são cadastrados nessa agência e sempre emite a respectiva licença quando realiza qualquer viagem. Que ao final seja arquivado o presente processo ou declarado nulo o auto-infração. Isso é o que ele alega. Esse seria no processo encaminhado a este conselheiro para relatar do conselheiro do lado da GL. Observa que atendeu os requisitos do recurso, aqui, superadas as preliminares, que alega que a resolução descumpre alguns princípios constitucionais, que a gente já discutiu algumas vezes no Conselho. Então, superadas as preliminares e esses procedentes, especificamente no que concerne ao mérito, o conteúdo do recurso propriamente dito não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação do auto-infração. O procedimento para a lavratura do auto-infração atendeu ao disposto na Resolução 05 de 2008.
Norma que dispõe sobre a regulamentação da prestação de serviços especiais do transporte coletivo rodoviário e transporte passageiro do Estado de Goiás. Uma norma específica. Ressalta-se que, conforme a informação contida pelos partes da supervisão de cadastro essencialmente por 5, a autuada não possuía licença para afetamento contínuo para o veículo objeto da autuação. Justamente a situação descrita no relatório de operações, por mais que a empresa e o veículo eram cadastrados aqui na GR, não tinha licença para afetamento contínuo, que era o que ele estava fazendo. Impõe a ressaltar ainda que para o transporte de transporte de passageiros devem ser seguidas as disposições das resoluções do regulamento, que a licença de viagem para a autuação trata-se de documento de porte obrigatório conforme previsto no artigo 32 da resolução 05. E, ademais, ocorrem fases fiscais dos atos do fiscal que prevalece a presunção de veracidade dos atos de identificação das exercícios de atividades com servidor público. Só elegida da presunção com prova robusta e contrária. Então, se o deputado autuado a mesma não se desincumbiu. Talvez se contasse uma licença, ele talvez discutisse aí. Então, pelo exposto e haja visto os pontos dos autos, voto pela manutenção da autorização. Todos concordam? Você lê, beleza? Esse auto foi fundamentado nas Etarsim, né? É. Mas não é Uberlândia e Naciolândia? Então, Goverlândia. Ah, Uberlândia e Naciolândia. se fosse aí, Aprovado Uberlândia. por unanimidade pela manutenção do auto. 5.7. Processo 2012, final 1092. Notificação a favor da empresa de aviação Rota Transporte Limitado ME, em fase de relatório de fiscalização, por realizar viagem sem licença expedida pela GR, percurso de Jaraguá, Goiânia, 2/2/2012. A empresa segundo a autorização comenta pedido do artigo 56 da resolução 05. Regulamento notificado, a empresa solicitada apresentou defesa, realizados por apreciados pela Comissão de Transportes, resolveu manter igual, a unidade de multa no valor de R$ 3.200. A empresa autuada foi notificada da decisão para recolher a importância aos pontos da agência ou apresentar recurso, apresentou recurso, completou mais documento de apresentação, alegando em suma que não era viagem de turismo, pois realizou a referida viagem atendendo a pedido do prefeito municipal de Jaraguá, transportando gratuitamente pessoas para participar de reunião na capital do estado. Alega que não emitiu a licença porque não havia funcionário desta agência no terminal rodoviário para a expedição da mesma. Considera que houve erro na lavratura do auto de infração, pois o mesmo foi lavrado em 24 de fevereiro de 2012, por uma infração constatada em 2 de fevereiro de 2012, por outro agente, mais de 20 dias após o ocorrido, requerendo ao final o cancelamento do presente lavração. Seguindo o processo encaminhado, deixa o conselheiro para ela. Ela atendeu os requisitos do recurso, superadas as preliminares e escritas procedentes, especificamente na concedente ao mérito, o conteúdo do recurso propriamente dito não trouxe qualquer elemento que justifique a anulação da auto-infração. O procedimento para a lavratura da auto-infração atendeu ao disposto na resolução 05, norma que dispõe, já disse, sobre a regulamentação da prestação de serviços especiais de transporte coletivo rodoviário e de transporte passageiro do Estado de Goiás, que é uma norma específica. Com ressaltar ainda que para o transporte de passageiros devem ser seguidas as disposições das resoluções e a licença de viagem é documento de porte obrigatório, segundo o artigo 32 da resolução 05. Tem o café público do fiscal. Essa questão do prazo foi, como a gente sabe, a 05 supõe que é feito o relatório de fiscalização, em momento posterior é lavrada a auto-infração, não necessariamente é o mesmo agente. Então, de acordo com isso, a alegação da prestação de serviço da prefeitura ao pedido do prefeito municipal, também ele precisava de ter licença. Ele tem que comprovar o alegado também, isso que não tinha funcionário da agência no terminal, mas aqui não fala nem que terminal que ele procurou, é simplesmente fala assim, como essa casa do recurso, não tinha agente da GR no terminal para esse tipo de licença, mas a gente sabe que o procedimento é um pouquinho diferente, o pessoal faz essa frase, comprova aí o que ele está alegando, de acordo com isso, voto pela manutenção.
Todos concordam? Parecer do voto do conselheiro. Aprovado por unanimidade. O item 6, tem alguma coisa que você quer colocar? Está sem defesa, com defesa não conhecida. Ah, tá. Eu vou fazer uma observação só do item 6.1 da Expresso São Luís, porque eu coloquei na pauta aí como defesa não conhecida, não sei se é até um certo egoísmo, também por isonomia às outras empresas. Porque da Expresso São Luís, assim como a Araguarina, a gente sabe, que é do público notório, são os mais recorrentes aqui na GR, a Araguarina é o Odilon, que é o representante legal, o Odilon Neto, que eu assino, e da Expresso São Luís é o Humberto, que inclusive é o presidente do sindicato. Então são pessoas mais, vamos dizer assim, mais recorrentes que a gente sabe que realmente são os representantes, pelo menos, de fato, das empresas. Então, porque que por uma isonomia às outras empresas, eu coloquei como defesa não conhecida, porque ele junta alteração do contrato social, mas alteração que não dá, quem não conhece, não dá para você saber que o Humberto, que é o representante, o responsável pela administração da empresa, tem poder para dar uma procuração particular para quem assinou aqui a defesa. Então, da São Luís. Falei o quê? Humberto. É o Xará. Da São Luís, né? Da São Luís. São Luís, tá. Então, Não é presidente do CETIM. ele, inclusive, é o presidente do sindicato e do CETIM. Eu dei uma olhada no mérito da defesa também, mas os argumentos que eles trouxeram aqui nessa defesa também não são procedentes. Só tinha essa observação. Se eu relato também, posso falar. Senhor presidente, eu acho que eu já tinha feito essa sugestão aqui. Eu encontrei mais ou menos esse mesmo problema lá na GETOP, quando eu era diretor financeiro. A cada medição que a empresa fazia de uma obra, ela tinha que colacionar toda aquela documentação. Cadastro. Resultado. O processo chegava no final às vezes não chegava nem no final, o processo estava desse tamanho, era difícil até da gente manusear o processo. Então eu sugeri na ocasião que fizesse um cadastro, todas as empresas cadastrassem, trouxesse, pode até ser um cadastro renovável anualmente, ou semestralmente, de acordo com o que for decidido. Faz um cadastro anual, vem cá, preenche todo o cadastro, e a partir daí, todos os processos pertinentes a essa empresa, é só citar o número de cadastro. Empresa tal, cadastrada, número na GR, número tal. Evita O problema é que nós desse temos umas 20 e poucas no transporte regular e temos mais umas 600 no fretamento. Do mesmo jeito, no seguinte, você vai pedir essa documentação, vai ser um monte de documento também. Mais uma vez só. Mais uma vez só. Faz o cadastro anual. É mais ou menos o caso da CEOG aqui da Saneago. Nós fizemos. Faz um novo cadastro, faz uma nova adaptação ao sistema e segue. E deixar disponibilizado no sistema, né? Não Porque é? uma das justificativas, isso já foi solicitado até por uma das empresas, só que a justificativa que eles levantaram, interno nosso aqui, é que teria que ser disponibilizado para todos. Então, foi A gente pode ver o seguinte, está sendo feito lá, quase pronto, a informatização toda lá do cadastro, onde tem isso. Não tem esses dados. Talvez a gente possa, por exemplo, que esses dados, né, que tem lá, ele possa ser repassado ao protocolo, alguma coisa assim. Não, se isso ficasse online, qualquer pessoa teria acesso. Porque Agora, haveria possibilidade pode ser de assim, esperar pode ser isso, mas, por exemplo, se houve uma alteração, também tem que ir lá entrar. Tem. Agora, presidente, veja só, isso pode até, vai de encontro a política que a presidência adotou aí de adequação a normas ecologicamente corretas, princípios de economia de energia, acho que fica simpático também.
Vamos fazer o seguinte, vamos, nota aí, Cristiano, para mim olhar isso e ver no sistema lá se tem condição de Tem que ter uma fazer coordenação isso, muito grande, porque teria que ser numerado, Porque a gente eu fazer pedi- uma resolução. Você vê ó, como é que são as coisas. Por causa disso, a Maria Rita lá no cadastro, com essa relação de processo que eu pedi para cada um, ela tem lá 2.700 processos. Faz isso. Para manter a documentação, para manter não sei o que, eu falei. Aí tem uma pessoa que eu coloquei lá para ver isso, junto com a parte de informática. Falei, ó, calma, não existe um negócio desse, velho. Quer dizer, você manter num lugar de cadastro, lá, não sei quantas caixas lá, 2.700 anos, e tem que manter lá. Mas é porque o sistema não nos dá os dados precisos. Vai estar fazendo o Sempre a gente sistema, precisava então, pegar para o acabar com processo. isso. É para acabar com isso, sabe? Isso é totalmente também inaceitável. Vou procurar alguma coisa desse processo. Gente, mas se procurar alguma coisa, vai lá no Mas quando a arquivo, dificuldade. pega o processo e traz para o arquivo. Quer dizer, a quantidade é tão pequena que de vez em quando vai aparecer muito melhor do que você manter isso no local. Gente, aquele levantamento vai ser mais de 20 mil processos. Que é isso? 20 mil processos. Esses estão em andamento. É, andamento? Então, se coloca aqui dentro da GE. Então, aqui dentro da GE, 20 mil processos. E com aquelas datas? Já tem Olha, eu não levantamento? te devo, vamos olhar um por um agora. A Jônia fez o levantamento todo, vamos olhar um por um. Muda toda hora. Entendeu? Muda toda hora agora. Isso é igual feriado. Agora, tenho certeza que desses, lógico, que alguns são, vamos dizer, necessários, algumas coisas, mas que não precisa ficar aqui dentro. Quer dizer, houve uma mudança de lá para cá, quer dizer, trouxeram para cá 20 mil processos. Não justifica, você não vai manusear esses 20 mil processos. Quer dizer, é inconcebível, você tem que ter uma solução para isso. Que fica aí, sei lá, 1000 processos, 500 processos, das diversas áreas, para ver o que é possível, mas não justifica. Nada justifica isso. Então, nós vamos ver isso para ver qual vai ser o encaminhamento em relação a isso. Mas eu vou ver, aí você anota aí que você vai ver isso lá junto com o menino que está fazendo o. Engraçado, na NTT, aquele também de cadastro deles, que às vezes vem, tem o nome dos representantes. Eu não sei se são para pegar documentos, ou se vão apresentar defesa, mas tem na tabela de cadastro já quem é o representante estipulado. Interessante, colocar Tem. na tabela, né? Naquele coisa de cadastro, não tem o nome dos representantes. Geralmente Passa mais uma telinha, gente. O cadastro pode ser o quê? No máximo, uma folha dentro aqui, você preenche todos os. É porque todo mundo que estiver analisando vai ter que abrir esse cadastro, tem que ser algo fácil. fácil, de fazer acesso. Mas mesmo assim, a gente às vezes já Mas eu acho que é o seguinte, o que tem que fazer é o seguinte, fazer uma resolução aqui, mandar para todas as empresas e dizer o seguinte, ó, vocês estão cadastrados aqui, agora, se tiver qualquer alteração e não atualizar aqui, não vai ser possível. Eu ia comentar, presidente, inclusive, essa observação que a gente faz nos processos é justamente o cumprimento da resolução 05, tanto a 05 quanto a 297. Não, tem que mudar a resolução. Por exemplo, aqui a 05, que é o texto igual da 296, fala o seguinte: a defesa a ser apresentada, Terá que apresentar. além de fundamentação e sob pena de não ser levado em consideração, deverá conter, no mínimo, os seguintes requisitos básicos: 1. Ser redigido em português, datilografado ou digitado. 2. O nome da autoridade a quem é dirigido. 3. O número do processo da GE. 4. O número do auto de infração, se for o caso. 5. O nome, o endereço e a qualificação do representante legal do autuado. 6. O local, a data e a assinatura. O requisito do item 5, que é o nome, o endereço e a qualificação do representante legal do autuado. O requisito do item 5, o inciso 5 deste artigo. Aí tem que anexar os outros. O autuado deverá juntar à sua defesa o seu contrato social ou Isso aí estatuto tem que mudar. e outros documentos. Porque no requerimento está ok, tem que apresentar tudo. tudo. Esse aí que tem que ver. E aí vai ter que constar no cadastro aqui da GE. No 81 fala o seguinte: o recurso deverá atender aos requisitos básicos previstos no 75 para o benefício.
Então teria que juntar tanto o defesa quanto o Qualquer recurso. jeito tem que mudar. Agora, como não tem jeito da gente interagir com a Juscelia, tivesse um jeito de interagir, tem. Grofis, Não, eles estavam fazendo tempo. Tem 2 anos que eles estavam fazendo um sistema lá que ia passar pra gente acessar isso. Porque aí a gente recebe automaticamente também online qualquer alteração. Se desse, né? Você, os tecnológicos que tem hoje, tudo tem. Agora, se não tiver, colocar na resolução, imputando responsabilidade aos proprietários anteriores, ou não. Qualquer mudança, senão vai mudar um senão eles ficam responsáveis. Aí o cara tem que ter o cuidado de fazer. A gente fica coberto aqui. Ok, então? Esse então é. Ok, então. Eu Só esse comentário, né? Esse comentário, que já foi visto uma opção Nós de atenção. avançamos. Não tem que votar, não, só defesa não conhecida. Não. Defesa não conhecida. Não conheci. De consequência, Tem prosseguimento. 7. Apresentação e discussão de processo avocado pelo conselheiro presidente para reexame a ser relatado pelo conselheiro José Duarte dos Santos. Item 7.1, processo 2010, final 3107. Vou falar o conselheiro José Duarte dos Santos Mendonça. Deixa eu molhar o bico. Já está bem, venerando o É de Porto presidente. Monte de Onça. Deixa eu tentar de tomar minha rubiácea. Bom, rubiácea é a planta do café, a designação botânica do café é a rubiácea. Por isso que eu sou seu fã. Aniversário de senhor, a gente sempre aprende, tá? Processo número 2010, final de 2017, da aviação Boa Vista Limitada. Esse é um processo que este humilde relator vai pedir a anulação porque se trata da qualificação do infrator que não era mais o proprietário. Ele perdeu o carro foi pego pela ação clandestina e multaram a aviação Boa Vista Limitada e ela provou que não era mais proprietária do carro, ela tinha 2 meses, já tinha passado por isso. Portanto, por conta da finalização desse processo, que foi avocado para reexame. Esse processo passou pelo conselheiro Danilo, que pediu a informação à gerência jurídica, que por sua vez acatou o parecer do relator da Câmara de Julgamento e esse humilde relator aqui não pode ir contra essas decisões coletivas já proferidas aqui. Portanto, eu sou venerando o presidente Bertolini Júnior, eu tenho até os assuntos gerais, uma interpelação sobre essa vaga que você está fazendo. Eu vou pela anulação. Confirmando a decisão que foi proferida É. na Câmara de A Julgamento. Câmara de Julgamento. A Câmara de Julgamento. Câmara. Isso. Perfeito. Todos concordam? Parecer de voto conselheiro? Concordo. Aprovado por unanimidade. Item 8.1, conselheiro Sérgio Lucas, que já relatou 8.2, estou faltando 8.1 da NPT. Também, rapidamente, considerando a incidência clara da prescrição aprazada na resolução 442, no artigo 68 da NTT, eu voto pelo arquivamento do processo, sem maiores apreciações. O processo final 6145. 6145, prescrição está prescrito. 2012? Porque O prazo da notificação em relação à decisão. Ah, tá, não é por conta do deixa eu ler o processo. artigo. Porque na NTT eles pedem prazo de 30 dias. Com né? mais de 30 dias. Prorrogado por mais de 30. Para a decisão, Não, da notificação, Então, em relação à notificação, você tem 30 dias para decidir. que nós não temos, Isso. nesse caso, e eles alegam. Mas especificamente eles têm, nós não temos. nossa, mas vou ver isso. Porque Isso foi alegado na defesa. é aquela primeira decisão de análise do auto. Não, depois de notificar, Isso. segundo a resolução,
tem 30 dias para proferir a decisão. Mas qual decisão? De qual autoridade competente deles, lá interna? Ou a nossa? Eu vou ler o artigo 68. Apresentada ou não o artigo 68 da resolução 442/2004, na NTT. Apresentada ou não a defesa, fim do prazo fixado no artigo 67, o gerente responsável pelo processo decidirá em 30 dias, motivadamente aplicando penalidade ou determinando o arquivamento do processo, caso em que se comunicará o fato ao superintendente. Infelizmente não cita aqui o artigo 67. Agora, quanto a esse prazo, nós temos semelhante na Lei de Processo Administrativo do âmbito do Estado de Goiás, que deverá ser dada a decisão final no prazo de 30 dias. Esse prazo de 30 dias, como existe tanto na Lei de Processo Administrativo Federal e na Lei de Processo Administrativo Estadual, de prazo final, é o mesmo prazo de 5 dias para o juiz despachar, é o mesmo prazo de 30 dias para o juiz prolatar uma sentença. Prazo impróprio. Então, prazo impróprio. Então, eu discordo, desculpa, mas em relação a essa decisão, porque é impossível ser dado um prazo para todos os processos no âmbito administrativo, todos os processos da GR, se assim fôssemos considerar, deveríamos também ser proferido a decisão final no âmbito do prazo de 30 dias, porque está assim descrito na Lei de Processo Administrativo Estadual. Então só não deveria ter acatado, só não deveria ter manifestado por ocasião do próprio, porque a manifestação do SUPAI, uma quiescência da senhora, foi no sentido de manter o auto de prazo. Não foi nem não, eu fiquei em dúvida, conselheiro, porque nós nunca vimos aqui os processos da NTT, decisão do gerente da área, não tem, porque o auto é nosso aqui, não é de lá. Eu não sei como, a gente nunca tratou desse assunto aqui, porque nunca levamos em consideração, não sei exatamente, a gente tinha que verificar isso com a NTT, mas as demandas nossas da NTT são tão difíceis de serem respondidas, as dúvidas jurídicas não vêm, e a gente chegou no impasse de deixar para eles resolverem, já que esse processo vai para lá e é deles, né? A questão é que nós nunca vimos uma decisão de gerência. O problema é que esse auto, a minha preocupação é que esse auto é lavrado aqui, nosso, não é deles. Não tem uma decisão inicial antes da nossa. A gente nunca viu uns processos dentro Então, minha preocupação não é decisão de gerência, é ato que deveria ter sido feito e não feito. Então, mas nos nossos nunca tem. Não, esse ato aí de justificadamente nunca tem nos nossos processos. Eu estou em dúvida que a gente tem essa decisão que fala. Então, a justificação é a própria lavratura do auto. O auto tem que ser lavrado, tem que ter justificativa. Né? A não lavratura do auto não precisa ser justificada. Agora, a lavratura, ela dentro do próprio auto, ela é justificada. Mas nem o processo nosso da NTT, então não vão ter que anular todos, porque nenhum tem essa decisão aí que fala assim. Eu acho, inclusive, que a gente está abrindo precedente. Não, esse aí eu acho que não. Será que foi revogada? Sabe que foi revogada essa resolução? 442? Não, porque a lei de processo administrativo continua. Não, essa resolução da NTT aí, que 442. 442, ele é claro. Nós nunca tivemos aqui internamente essa decisão de gerência em 30 dias, nunca. Então nós vamos ter que rever todo o procedimento ou anular toda a notificação. Eu nunca vi. Talvez é porque não foi questionado. Só que essa defesa questiona justamente esse ponto. Mas o fato que eu estou levantando é porque esse artigo ele está descrito no âmbito estadual também, e no âmbito federal. Então, todos os processos da GR deveriam ter sido não, porque o prazo, tem prazos que devem ser cumpridos e outros não. Podem ser postergados, é o prazo impróprio. Estou falando que no âmbito judicial existem vários prazos para o juiz. O juiz deve despachar em 5 dias, o juiz deve julgar em 30 dias. Só que esses prazos podem ser postergados. Não está descrito na norma, não está descrito na norma qual o prejuízo se não cumprido esse prazo. Caso não cumpra o prazo de 30 dias, qual é a ocorrência? Qual é o dano? Mas esse parecer jurídico é errado. Não, mas esse aqui especificamente,
Não, Mas esse aqui especificamente, presidente, esse aqui especificamente prevê a punição caso não cumprimento. Entendeu? Está aqui claro, o arquivamento do processo, está aqui claro no artigo. Entendeu? Então não é questão, não tem previsão de aplicação de penalidade, que seria realmente quase impróprio, concordo, né? O juiz, pô, não fez e aí? Não fez e aí? Não fez, o que acontece? Tem previsibilidade. Aqui não fez, tem previsibilidade. Arquivamento do processo. Eu sugiro que o conselheiro em peça vista. Não, tem que ter uma diligência do MPT, para esclarecer esse procedimento deles aí, porque a gente nunca teve. Às vezes, Eu peço eu acho que desse processo. às vezes a SUPAIP e a jurídica também nunca tenham sido obrigados a considerar, desse ponto de vista, porque nunca tinha sido alegado. Pode ser. Isso é verdade. Nunca tinha sido alegado. Ele nunca negou, agora Aí apareceu um advogado bom, Ser muito sincera, apareceu um advogado bom e fez. Estado aqui, porque eu não lembro. Porque não ia passar pela jurídica, não ia passar pelo SUPAIP, pela senhora e por essa assessoria sem incógnito. Sugiro então que foi pedido vista pelo conselheiro Zé Duarte, faça uma análise mais criteriosa. Ok? Vai contar. Então, E pedido o de vista. senhor, faça-me o favor Tem que de fazer a análise e levar para mim assinar para ler. Não aceito chancela. Sim, senhor. Porque aí, olha como que é grave. Essa decisão do gerente teria que ser nossa aqui, esse despacho. Eu sei. O gerente teria que fazer aqui nosso. Viu? Agora daí que eu pedi. Fazer É para minha conselho Passa aí para a gente, deixa eu passar encaminhado da secretaria. Não, tem julgamento aqui, não tem problema. Não? Tem que ter um documento. documento que pediu vista. Está aqui, está anotado. Ele já pôs o processo em votação. Eu pedi vista, está aqui, ó. Está aqui. Então, o relato é o Para seguinte: mim, eu faço um o processo despacho. foi pedido vista pelo conselheiro Zé Isso, Duarte tá bom. Santos, ok? O senhor já se exibe de qualquer Tá bom. situação da relação. Passamos então para o item Física. 9. Outros assuntos de interesse do Conselho Regulador. Eu pergunto se tem algum conselheiro que quer fazer alguma consideração. Eu tenho. Conselheira Ana Carolina. Eu queria perguntar se nós já foi decidida a questão do revezamento das câmaras, as câmaras setoriais, foram decididos já os conselheiros que vão, a gente precisa fazer isso, tem uma portaria do presidente, porque eu tinha lembrado disso, depois eu entrei de férias, eu não lembrei, depois as meninas da comunicação me perguntaram. Não, essa semana eu lembrei disso. Então, a gente só precisa, como ela está Fazer meio aquela- inativa, a gente não É. precisa Mas isso. aí é- eu me atentei porque tem alguns processos que Mas tem que é- setorial e não para Ó. um julgamento. E essas câmeras estão reunindo normalmente? Pois é, isso que eu queria falar aqui. Foi até bom lembrar isso, porque O ano passado a gente fez. isso aqui é o seguinte, conselheiro, deixa eu fazer um rápido histórico aqui para ficar. Em 2011 foi mudada a estrutura da GE, em fevereiro de 2011. Foi criado o Conselho Regulador, que substituiu o Conselho de Gestão. O Conselho de Gestão era o presidente, diretores, de área e tal. Foi mudado para um Conselho Regulador. Esse é o fórum, esse é a última instância da GE, o Conselho Regulador. E tinha as câmaras setoriais, por área também, saneamento, energia e tal. Ok? Essas câmaras setoriais, nessa nova formatação, tinha lá o representante das áreas, representante das operadoras, o representante do Estado, e 2 conselheiros em cada câmara setorial. Depois disso surgiu alguns problemas aí que falaram, ó, o conselheiro está participando em 2 instâncias. Está votando lá? Está votando lá na Câmara e está votando aqui no Conselho. Então, modificamos a lei novamente, onde ficou o seguinte, ó, continua as câmaras setoriais com a participação, com a mesma participação dos operadores, dos usuários, do governo, dos conselheiros, mas que ela irá discutir regulação, legislação, documento, tudo que tem a ver com o tripé de usuários, consumidores, de governo e de operadores. Então continua a Câmara. Só que ela não julga mais processo, antes ela julgava o processo. Em primeira instância ela julgava os processos, que foi substituído em julgamento de processo pela Câmara de Julgamento.
que são os funcionários efetivos aqui da GF, de diversas áreas, que julgam os processos de turno e trabalho. Agora, eu já havia pedido, e quero reforçar esse pedido aqui, que nós vamos fazer isso hoje, tá? Que seria a nova formatação com a participação desses dois conselheiros em cada Câmara. Dois? Não, mas aí vai ficar, como não tem nomeado outro conselheiro, Olha, Não vou fazer por não. mas a legislação fala dois, Fala dois. Ué, eu vou botar Dois? ué. Mas dois tem como ser relator e coordenador, mas agora não tem mais nem. Mas Eu acho que continua a mesma estrutura, só a o função. que eu queria pedir era o seguinte, por exemplo, tem áreas aí, por exemplo, de OS, que vai ser preciso. Nós encaminhamos Entendeu? os processos também. Quer dizer, a gente vai ter que ter essa instância aí para discutir, ó, essa legislação da OS, tem lei sendo aprovada aí de OS, tem a resolução nossa que foi aprovada, essa resolução poderia ter sido discutida na Câmara. Essa resolução de Entendeu? saneamento poderia ter sido discutida na Câmara. Na Câmara de julgamento, a Câmara é para isso, para discutir assuntos passou. relativos. Passou lá na Câmara Setorial. Foi a única que teve, né? Não, Não, de transporte. Mas transporte teve, a gente Pois é. fez no ano passado. Isso. Sobre a Então, questão do carro. parou de ter, conselheiro. Lógico que não tem que ter, porque antes tinha uma por semana, certo? Né? Dependendo da área, tinha Não, toda hora transporte. Então, quer dizer, a gente tem que demandar mais essas câmaras. Por exemplo, é lá que está o representante dos operadores, é lá que está o representante dos usuários, é lá que está o representante do Estado, que é a discussão. Então eu queria, isso está passando despercebido por nós, não está se usando a Câmara para discutir isso. Já me pediram isso, alguns conselheiros das câmaras setoriais já me pediram, cadê? Vai ter reunião? Não está tendo reunião? Precisa ter. Agora a gente percebe. Eu acho que tem assuntos que a gente está discutindo aqui que poderia passar antes pela Câmara. Já chegar de lá com alguma proposta da Câmara. Isso aqui é a proposta da Câmara em relação a esse assunto. Pela ordem, presidente, nós já tínhamos conversado a esse respeito quando eu cheguei aqui. E naquela ocasião, eu disse que, a exemplo do que ocorre nos tribunais, quando a decisão singular é da Câmara, o juiz vota, o caso do desembargador vota, e depois torna a votar com o relator do processo. E não fere nenhuma transgressão, a supressão de instância, votar em duas. É natural. Então eu acho que o conselheiro poderia ter, na Câmara nós não temos que deixar Era só só processo. Então, o pessoal vai. a gente Chegamos Agora nessa. já mudou, agora já não volta mais ao eu acho que a gente pode votar e no segundo grau de jurisdição, recurso aqui, pode votar como relator, inclusive. Você vai relatar o processo que você julgou lá na sua Câmara Setorial vai automaticamente para você. O judiciário não pode. Chegamos no denominador comum que não podia de forma alguma. Por isso nós mudamos a lei. Câmara, da primeira para o segundo grau, não. Inclusive é uma formação diferente. O juiz não faz parte do tribunal. Agora, dentro do tribunal, sim. Dentro do tribunal, quando tem decisão singular do membro da Câmara, ele vota quando tem reunião plena da Câmara ou ainda quando tem reunião plena do tribunal. Ele vota. A nossa formação. Ele vota como relator. Não existe essa supressão de voto. Agora já mudou. Possivelmente, não, mas conversando com o Dr. Rodrigo na época da alteração da lei, possivelmente o intuito foi esse. Ele retirou do tribunal. Retirou do tribunal. Não, quando a gente foi discutir a alteração da lei, da onde que ele tinha tirado essa formação, essa nova formação? Deu a entender que foi ali no Tribunal de Justiça, sim, com as câmaras. Só que ele aplicou para instâncias distintas, o que não é o caso. Para instâncias distintas não se aplica. Agora, considerando em Câmara Setorial para regulação, que é o intuito da agência reguladora, de não só julgar a auto-infração, mas dispor, falar sobre regulação, estudar sobre regulação, nós percebemos em outros locais como se fosse um amigo escuro, né? Um amigo da corte, que são esses
a população, quer o representante do usuário, quer o representante das empresas, eles podem participar. Deve participar, mas não como pessoas que votam, porque aí cabe a imparcialidade, né? Mas representando ali na regulação, que é um momento dos mais importantes aqui da GR, de discussão sobre o rumo de atividades, nós pensamos sim em instituir, em deixar do jeito que estava, porque tem 2 conselheiros e tem os representantes. Os conselheiros eles vão coordenar as câmaras setoriais, que vão dispor sobre isso, propor normas, alterar. Foi esse o intuito de criação. Nós até motivamos, no jurídico, nós encaminhamos alguns processos para a Câmara Setorial de Transporte no passado e foi feita toda a discussão, né? A gente percebe que esse momento ele deve ser mais estimulado, sim, porque... Não tenha dúvida, vamos fazer o seguinte, concordo em gênero e número grau. Nós vamos trazer aqui, vamos aprovar aqui na próxima reunião a nova Constituição das Câmaras, e eu queria que, por exemplo, cada coordenador de Câmara, porque cada um tem um coordenador, cada conselheiro é coordenador de uma Câmara. Então a gente vai discutir aqui para fazer uma programação. Lógico que nós não vamos fazer igual existia antes, você fazia reunião às vezes só por fazer. Não, a gente vai fazer a reunião com demanda. A gente fez porque chegou o processo de transporte. Não, eu acho que na área de transporte, na área de saneamento, na área de bens estatizados que está as OS, a gente tem demanda. Na área de recursos hídricos, a gente definir aquelas coisas. Sim, mas vamos ter que definir essas coisas. Até recursos hídricos são 2 coisas que eu quero falar, mas o próprio conselheiro, né, o presidente da Câmara e o coordenador, né, agora vai ficar o outro, é o quê? O membro, né? Coordenador e membro. Não é? Coordenador e membro. Eles também podem motivar diante de verificação de algumas pendências. Essa demanda tem que partir de vocês também. Só lembrando, presidente, que a Câmara de Bens Estatizados tinha aquela falha de representação. Mas se for ativá-la desse modo, eu acho, inclusive, depois dessas mudanças aí, eu acho, inclusive, que o representante de usuário dessa Câmara de Bens Estatizados, pelo momento atual, tem que ser alguém das OS. Do Estado. Não, das OS. Não, do Estado é do Estado. Não, então, do Estado vai ter alguém do Estado. Era do Estado. Não sei se era um procurador. Não sei se vai ser um procurador. Do usuário pode ser a OS. Tem que ser um usuário. A OS é operadora, a OS é... Ela é usuária, ela representa o usuário. Ela está sendo regulada, ela está sendo a mesma coisa. Mas ela é a empresa, né? Ela é prestadora. Aí tem que ser... Prestador, né? Desculpa, que usuário. Prestador. E aí o usuário... Mas o do usuário tinha um... Sim, no caso do transporte tinha, no caso de... Não, mas não é exatamente o único problema, era só do Estado, procurador. O problema é que o usuário, o universo do usuário é gigantesco e não existe uma organização formal. Tem como ter... Por isso que às vezes era a Federação da Indústria, Federação do Comércio, Federação. Isso a gente tem que divulgar no jornal, toda essa coisa. Mas vamos ao seguinte, gente, vamos... A composição pode ser de nomeação do presidente ou mais um governador. Eleição. Os usuários não. Os usuários tem que ter eleição, tem que... Tem que indicar. A entidade representativa tem que indicar um para eleição, tudo formalizado. Vamos fazer o seguinte, a gente forma na próxima reunião, forma as câmaras e eu vou tentar trazer também proposta da presidência, algumas ações, e vocês também, na hora que for escolhido, também propor algumas ações para essas câmaras. Eu acho que é muito importante a gente não esquecer das câmaras. E o objetivo era esse, a Câmara, a primeira instância, onde participa, tem o tripé lá todo para estar oferecendo proposta, para estar discutindo, para estar propondo, para estar, né? O objeto é isso. Ok? Pois não, você está com a palavra. Outra discussão que eu só nem vou abrir essa discussão, que ela é longa, mas é que eu estou em dúvida porque nós decidimos em relação aos processos de 2003 e eu estou
Não do só processo de 2003. 2004. 4, né? E aí a gente discutiu com esse Sim, conselheiro sim. Danilo sobre aquela questão dos processos É, que 2004 foram também. parados mesmo, né? Não sei quais circunstâncias. É ruim a gente, nas circunstâncias de parar, a gente chegar agora e anular. De qualquer forma, a gente já tinha entrado no processo de 2003 e aqui só eu que estava, eu estou com o de 2004. Acho que é a mesma coisa. De razoabilidade. Não. Eu tenho uma 2003, 2004, 2005, 2006. Eu peguei recentemente uma decisão do STJ, umas 2 semanas atrás, até depois que a gente conversou, aquela semana lá. Porque tem uma decisão do STJ, inclusive eles alteraram a súmula do STJ em relação a prazo de prescrição exatamente desse sentido, mas em processo administrativo do meio ambiente, discutindo um lote de infração extremamente semelhante aos nossos aqui, no estado de São Paulo, em relação ao meio ambiente. Eles mudaram a súmula do STJ, dizendo que o prazo de prescrição é de 5 anos. Por quê? Aí tem de quando que conta. Então os detalhes. Por quê? Eles não aceitaram o uso da lei de processo administrativo federal, eles cortaram, que a gente já não estava aceitando, porque o processo administrativo federal prevê os 5 anos. O STJ falou que realmente não aplica a lei de processo administrativo federal para os processos administrativos do Estado. No caso era do Estado de São Paulo, autuação de meio ambiente do Estado de São Paulo. Primeiro ponto, isso aí o STJ matou. Aí o segundo ponto, como não tem prazo de prescrição no Estado de São Paulo, igual nós aqui em Goiás, igualzinho, o que o STJ decidiu? Tem aquele decreto-lei de 1932 que diz que o administrado tem um prazo prescricional de 5 anos para entrar com uma ação contra o Estado. Isso aí está expresso no decreto-lei. E o STJ entendeu, por analogia e por isonomia, que o Estado também tem 5 anos para propor ação contra o cidadão. Para ficar equivalente. Aí que está. Aí, tudo bem, o STJ entendeu que pode aplicar o decreto-lei de 5 anos. Quando que começa a contar esses 5 anos? No tributário. Eles aprovaram isso também quando começa? Não, aí está na discussão para aprovação da súmula, né? Vou até te passar. Vou fazer uma resenha lá e passar para todo mundo. Pois é, mas isso vai depender do que nós vamos adotar aqui. Que a gente pode servir de parâmetro também, porque tem Porque, de repente, nós podemos adotar o seguinte, é aquilo que nós falamos aqui naquela discussão dos processos. Esse processo antigo, por isso que eu estou falando com vocês, não é só 2003, 2004, 2005. Porque se você for por aí, nós estamos em 2014, agora você tem 2013. Não, mas peraí. Aí tá, aí o ponto foi isso. Então, ou seja, aceitou 5 anos do decreto-lei. Tá. A partir de quando? A partir do fim do processo administrativo. O que é o fim do processo administrativo? Foi notificado para Foi notificado para apresentar a defesa. Não apresentou defesa no prazo que tinha, passou 30 dias, seja, a partir dos 30 dias. Passou os 30 dias, não apresentou defesa, começa a contar os 5 anos. Que é o nosso caso aqui são 15 dias, então passou os 15 dias, não apresentou, começa a contar os 5 anos. Esse prazo tem prazo adicional para execução. Não. Aí, se apresentar defesa ou apresentar recurso, quando que acabou o processo administrativo? Do trânsito em julgado administrativo. Aqui, por exemplo, a gente, nesse momento aqui, nós fizemos trânsito em julgado, acabamos de fazer em vários processos aqui que a gente não aceitou recurso. Acabou, transitou em julgado. Ela vai ser notificada, acabou. Transitou em julgado, nós temos 5 anos para notificar. Não precisa nem notificar. Não. Agora, o que acontece? O grande problema, então, esse prazo está bem definido. O grande problema é que esses processos nossos aqui, eles apresentaram defesas ou recursos. Suspende. Então, os processos administrativos não finalizaram. Aí tem que ser mais 5 anos. Entra, o que acontece? Aí, a decisão do STJ até aí está assim.
Claro. Foi notificado, não apresentou defesa, começou os 5 anos, acabou, transitou julgado, acabou e tal. Agora, o grande problema, que é uma extensão que nós vamos ter que fazer aqui no Conselho, a respeito desse entendimento do STJ, porque os nossos processos aqui, eles apresentaram recursos. E ficaram mais de 5 anos sem a gente apreciar. Aí entra a prescrição intercorrente. Que é 2 anos. Nós, teoricamente, o prazo impróprio que a gente teria de 30 dias para julgar, que está, não sei se está no decreto, ou se está na resolução, Na 3800. os 30 dias que é prazo impróprio, é lógico, é prazo impróprio, se passar dos 30 dias não tem problema nenhum a gente julgar. Mas a minha opinião é que a gente usaria esses 30 dias para julgar como marco para início da contagem dos prazos de 5 anos. Aí nós solucionávamos todos esses processos em 2004. Com uma justificativa. Entendeu? Ficou claro. Ele apresentou defesa ou recurso. Teoricamente, Mas qualquer processo pode ser de 2003, 2005. qualquer se tiver. processo, se tiver defesa ou recurso, nós teríamos 30 dias para julgar, certo? Prazo impróprio, mas a gente tem 30 dias para julgar. Se passou desses 30 dias, nós não julgamos, a partir do 31º dia, os 30 dias fica como marco do início da contagem dos 5 anos de prescrição. Pode julgar aí? Mas não é uma outra prescrição. Peraí, não, vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma proposta. Vamos dar um intervalo de 5 minutos, porque eu tenho vários assuntos aqui dentro desse. A gente dá um intervalo, depois a gente volta. E no final vamos fazer uma coisa administrativa. A gente pode tratar disso. 5 minutos. Sobre essa questão do Tá, pode